Então, vamos lá. Funções da linguagem, gente. Cai no Enem, viu? Sem sombra de dúvida, é um conteúdo muito recorrente, tá certo? Tá aparecendo no celular de vocês o slide? Pronto, no meu apareceu agora. Qualquer coisa pode me interromper, viu, Gabi? E caso não dê certo, você pode me interromper. Vamos lá. As funções da linguagem, gente, são essas daí que estão no slide, tá certo? São a função referencial, a poética, a fática, a metalinguística, a conativa e a emotiva, ok? E todas elas são diferentes uma das outras e têm suas características próprias, que nós vamos conhecer a partir de agora, ok? A função referencial, gente, é um texto, tá certo? Em que ele está mais focado no referente. E o que é esse referente? O referente é sobre o que diz respeito ao texto. É sobre o objeto ou a situação que o texto está falando. Isso é o referente. Então, o texto em que a função referencial é predominante, o que vai predominar, o que vai chamar mais atenção é sobre o que está sendo falado lá no texto, tá certo? Qual é a situação que está sendo referenciada, ou seja, está sendo informada, tá certo? A função poética, o que vai predominar, o que vai chamar mais atenção é a mensagem, tá certo? A mensagem é qual é, o que é que o autor quer transmitir, tá bom? Mensagem é simples de entender, porque é aquilo que o autor quer comunicar a outra pessoa. Na função fática, o que vai chamar mais atenção, o que vai predominar é o canal. É por onde as pessoas estão tentando se comunicar. É através da fala, certo? Por exemplo, são duas pessoas tentando se entender. Se for, então, o canal são a fala das pessoas, tá certo? A função metalinguística, o que vai nos chamar a atenção nesse texto é o código utilizado. E o que é o código? O código é aquilo que eu uso para poder transmitir a minha mensagem. Por exemplo, uma pessoa surda-muda, ela vai se comunicar através de gestos. Então, ela vai utilizar os gestos como código linguístico. Uma pessoa que está escrevendo, ela vai utilizar as palavras. Então, as palavras vai ser o código linguístico utilizado pela pessoa. No cinema, o código utilizado para se comunicar é a linguagem falada, certo? A linguagem verbal e também as imagens. Então, o código utilizado no cinema, certo? São as imagens e as falas. Na função conativa, o que chama mais atenção é o receptor. Receptor vem de receber. Então, o receptor é aquele que recebe a mensagem. E a função emotiva, o que nos chama a atenção, aquele que vai predominar, é o emissor. É aquele que vai emitir a mensagem. Eu sei que é muita informação, mas se lembre que nós vamos desenrolar esse conteúdo durante a aula de hoje e também vai ter outras aulas no decorrer do mês de outubro, tá bom? Então, antes de passar para o próximo slide, as funções da linguagem são essas 6 aí, tá bom? Função referencial, função poética, função fática, função metalinguística, função conativa e função emotiva. Todas elas são diferentes uma das outras e todas elas têm uma característica especial. E essa característica está ligada ao que mais predomina, ao que mais chama a atenção no texto. Que, como eu falei, na função referencial é o contexto ou referente, na função poética é a mensagem, na função fática é o canal, na função metalinguística é o código, na função conativa é o receptor e na função emotiva o emissor.
Vai ficar mais claro quando nós tivermos exemplos, ok? Vamos adiante. Agora nós vamos destrinchar cada uma dessas funções, ok? A função referencial também é chamada de denotativa. Professora, Oi? professora, a Gabi está perguntando se código não é o mesmo que canal. Não. Deixa eu voltar aqui o canal é por onde a gente fala. Por exemplo, bora fazer uma referência ao canal de televisão. É a pessoa que está assistindo a televisão, o canal usado é o próprio aparelho, tá certo? Então, o canal é por onde a pessoa se comunica, tá certo? Quando eu vou escrever uma carta, eu vou usar um papel. Então, o papel é aquilo que eu utilizei para poder me comunicar com a outra pessoa. Quando eu vou escrever na internet, né, no WhatsApp, o celular, a internet, certo? É o canal por onde eu me comunico. O código é aquilo que eu uso para poder me comunicar. Tanto na televisão, como na carta, como no WhatsApp, eu vou usar palavras. Então, o código é a própria palavra, ok? Deu para entender? Eu vi que a Gabi colocou aqui que sim, mas alguém conseguiu entender sobre essa diferença? Vamos adiante. A função referencial também é chamada de denotativa, então pode cair ou referencial denotativa no Enem, certo? E você já sabe o que é denotativo, porque a gente estudou no período passado, né? Denotativo é aquela linguagem real, aquela linguagem literal, aquela linguagem que a gente entende perfeitamente, tá certo? Entende perfeitamente sem precisar fazer rodeios, sem precisar pensar muito para poder compreender o que está tentando se dizer. É a linguagem bem objetiva. Vocês estão lembrados de denotação? Então, vamos lá. A função referencial denotativa também é chamada de função informativa, tá certo? A função referencial tem como objetivo principal informar, ou seja, referenciar algo. Então, muito simples, ó. Referencial, denotativa e informativa, tudo a mesma coisa. A principal característica da função referencial é um texto informativo, tá certo? O que ele está referenciando é uma informação. Então, o que vai predominar no texto referencial como eu acabei de falar, é a informação. A informação é o referente, tá certo? Como exemplo de linguagem referencial, podemos citar os materiais didáticos, os livros de vocês, um livro de química, por exemplo. Lá está tentando o quê? Informar vocês sobre aquele conteúdo, tá certo? Para vocês poderem aprender ele, para vocês poderem compreender aquele conteúdo. Um texto jornalístico, né? Uma notícia, uma reportagem, o que é que ele quer de vocês? Eles querem que vocês fiquem informados a partir daqueles textos. O texto científico, como, por exemplo, você vai lá no Wikipédia, né? Acho que é assim o nome. Você vai tentar se informar sobre o que é, por exemplo, sobre qualquer coisa que você queira saber, você vai lá e pesquisa. Lá é um tipo de dicionário, né, bem expandido sobre tudo que você quer conhecer. Então, tudo que você imaginar que você não sabe o que é, coloque lá no Wikipédia, que ele vai lhe dizer, vai lhe informar o que é, tá bom? Eu não sei o que é um receptor. Eu coloco lá receptor e tem lá todas as informações sobre essa palavra, receptor. Então, esse texto, certo, que informa sobre alguma coisa, ele é um texto de função referencial ou também chamada denotativa. Continuando aqui no slide, todos eles, por meio de uma linguagem denotativa, que a gente já conheceu no período passado, que é aquela linguagem real, a linguagem, né, literal, a linguagem objetiva, eles informam a respeito de algo, sem envolver aspectos subjetivos ou emotivos da linguagem.
Sobre subjetividades, nós também aprendemos isso no período passado. Subjetividades é tudo que está ligado às minhas emoções, aos meus sentimentos. Gente, eu sei que é muita informação, mas vocês estão conseguindo acompanhar? Então, Gabi, os meninos estão conseguindo acompanhar, será? Eu só queria passar para o próximo slide, a próxima função, se eu souber que vocês estão entendendo aqui. Professora, a Elaine disse que não está entendendo. Eugênia, pronto. Era isso que eu ia dizer, que a Gabi disse. A Elaine disse que não entendeu. Aí a Elaine, se a Elaine ou falasse, né, ligasse o microfone, ou colocasse no chat, porque a aula no Meet, ela é boa por isso, porque você pode interagir, dizer, tio, eu não estou entendendo isso, que aí a Eugênia pode repetir. Se a Elaine puder ser mais específica, se ela não quiser falar, ela pode colocar no chat, porque ajuda muito a Eugênia. Vamos lá. O texto denotativo a gente estudou no período passado. Um texto denotativo é aquele texto que eu sou bem objetiva. Eu não falo das minhas emoções, eu não falo dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, certo? O texto denotativo, ele está muito ligado, aliás, é quase sinônimo de informar. O texto denotativo, ele só serve para esclarecer alguma coisa a alguém, informar sobre alguma coisa para alguém. E esse texto denotativo que nós estudamos no período passado é exatamente a mesma coisa do texto referencial. O texto referencial é todo texto que você lê e que estiver apenas informando sobre algo. Então, Elaine e qualquer outra pessoa que também não esteja entendendo, mas não quis se manifestar. Toda vez que você lê um texto, como essa notícia aqui, e estiver apenas informando algo para você ficar sabendo que algo que aconteceu, por exemplo, o que vai acontecer, esse texto ele é referencial, tá certo? Elaine, eu tenho certeza que quando nós ver os outros, tu vai ver a diferença desse texto referencial para os outros. Aí tu vai conseguir entender um pouquinho melhor, tá bom? Se não tiver entendido, a gente pode também no final da aula retornar para tirar mais dúvidas, ok? Olha, um exemplo de notícia é um texto referencial ou denotativo, que é a mesma coisa. Porque a notícia, ela simplesmente informa alguma coisa. Ele não fala sobre o que é que o autor está achando da notícia, ele não fala sobre sentimentos que o autor teve diante do fato noticiado, ele simplesmente informa o que aconteceu, o que vai acontecer. Vou ler aqui para vocês. Na passada, seria na semana passada. Na semana passada, terça-feira, ou na passada terça-feira, dia 22 de setembro de 2015, o real teve a maior desvalorização da sua história. Nesse dia, foi preciso desembolsar R$ 4,05, mais ou menos, para comprar um dólar. Recorde-se que o real foi lançado há mais de 20 anos, mais precisamente em julho de 1994. Esse texto aqui está somente informando sobre a desvalorização do real, não é isso? Quando é que ele foi lançado, ok? Então, esse texto aqui é um texto denotativo ou referencial. Vamos para o próximo. A função emotiva ou expressiva. Pode cair no Enem como esses dois nomes, ou emotiva ou expressiva. O principal que vai chamar a atenção nossa, o que vai mais predominar, é o emissor. O emissor, gente, é aquela pessoa, certo, que está emitindo a mensagem. Emissor vem de emitir. É aquele que escreve, é aquele que fala, é aquele que gesticula, é aquele que desenha, por exemplo, tá certo? Também chamada de função expressiva, porque o emissor está se expressando quando ele está escrevendo alguma coisa, quando ele está desenhando, quando ele está gesticulando,
ele está se expressando, por isso também é chamada de função expressiva. Na função emotiva, o emissor tem como objetivo principal transmitir suas emoções. É por isso que é emotiva, porque emotiva vem de emoções. Ele transmite, além de suas emoções, os sentimentos, sua subjetividade por meio da sua opinião. Então, gente, ó, um texto que você lê e que estiver principalmente uma pessoa, um personagem falando dele mesmo, tá certo? Então, esse texto vai ser emotivo ou expressivo. Quando a gente fala da gente mesmo, a gente está usando a primeira pessoa. Ano passado, vocês estudaram comigo os pronomes. Aí nós vamos lembrar, né? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. A primeira pessoa é aquela pessoa que fala, é o eu, tá certo? A segunda pessoa é o tu ou você, e a terceira pessoa é o ele, o ela, tá certo? Tem também a primeira, segunda e terceira pessoa do plural, mas eu quero que vocês foquem na primeira pessoa. A primeira pessoa é o eu. Então, sempre que o texto estiver falando, usando o eu penso, eu choro, eu me emociono. Sempre quando tiver o eu, então é emotivo. Temos como exemplos de textos emotivos os textos poéticos. Se o texto poético estiver falando do eu, dos sentimentos do próprio personagem, do próprio eu lírico, do próprio autor, então é emotivo. As cartas ou diário, a gente fala da gente mesmo, não é isso? Eu estou com muita saudade de você, ó. Eu, primeira pessoa. Mesmo que não tiver o eu, mas se eu falar estou com muita saudade de você, o estou está relacionado ao eu. Eu estou. Então, se o texto estiver na primeira pessoa, é emotivo, tá certo? Todos eles são marcados, gente, pelo uso de sinais de pontuação, certo? Como reticências, ponto de exclamação. Olha, a gente que escreve muito em internet, a gente fala muito usando, e quando termina, é quase. É um costume que a gente colocar o ponto de exclamação no final, né? Pra gente, porque a gente está tentando demonstrar nossas emoções ao usar esses pontos de exclamação, tá certo? Porque ele ajuda isso, ele ajuda a mostrar os nossos sentimentos, se a gente está empolgado, se a gente está querendo chamar a atenção da pessoa, enfim. Ok, função emotiva. Ó, exemplo de e-mail da mãe para os filhos. Meus amores, tenho. Ó, o tenho é um verbo na primeira pessoa, né? Eu tenho tanta saudade de vocês, mas não se preocupem. Em breve, a mamãe chega e vamos aproveitar o tempo perdido bem juntinhos. Sim, consegui, ou seja, eu, né? A mãe aí que está escrevendo a carta, né? Eu consegui adiantar a viagem em uma semana. Isso quer dizer que tenho, ou seja, eu, né, a mãe que está escrevendo, tenho muito trabalho hoje e amanhã. Quando chegar, quero, né, primeira pessoa, eu quero encontrar essa casa em ordem, combinado? Então, esse texto aqui, ele é emotivo, porque fala dos sentimentos da mãe, que é a pessoa que está escrevendo, né, é o emissor da mensagem. Oh, então, fala do sentimento. Quais são o sentimento dela? Sentimento de saudade. E fala, está presente em vários verbos, certo? A primeira pessoa, que é o eu. Eu tenho, eu consegui, eu quero, ok? Entendido? Eu posso passar para a próxima? Próxima. Quem cala consente, então vou passar para a próxima. Eugênio, Gente, a Gabi, oi. a Gabi do terceiro F, sem ser a Ana Gabi, né? A outra Gabi disse que a net dela tinha caído e que ela não tinha ouvido nada. Ela está dizendo aqui no chat. Então eu vou retornar. Deu para entender, Gabi? A função emotiva? Ela está dizendo agora que pode prosseguir, né? Tô vendo aqui. Ok. Gente, a função poética.
Ó, a função poética, cuidado para não se confundir com a função emotiva. Elas são semelhantes não, elas são um pouquinho parecidas, são um pouquinho, mas vocês vão ver que elas são, na verdade, são bem diferentes. A função poética, ela é característica das obras literárias, que possui como marca a utilização do sentido conotativo das palavras. A gente estudou no período passado o que é conotação. A conotação, gente, também chamado de sentido figurado, é aquilo que eu chamo de sentido emprestado das palavras. Por exemplo, quando eu falo que eu estou morrendo de fome, eu posso estar com muita fome, realmente nas minhas últimas, não, certo? Eu não estou no estado já agonizando para morrer, não, certo? Então, morrendo de fome, esse morrendo é um sentido emprestado que eu usei só para dar mais sentido àquilo que eu quero expressar. Sentido conotativo, se lembrem, não esqueça, é muito importante. Sentido conotativo é quando eu não posso levar ao pé da letra aquilo que eu estou dizendo. Ah, fulano é uma fera. Ele pode ser muito zangado, mas ele não é uma fera de verdade, não, certo? Uma fera, fulano é um leão zangado. Ele pode ser muito zangado, mas ele não é um animal, um leão de verdade, tá bom? Então, o sentido conotativo é o sentido em que eu uso palavras emprestadas, tá certo? De um contexto para colocar em outro. Voltando aqui para o slide. Note que esse tipo de função não pertence somente aos textos literários. Também encontramos a função poética na publicidade ou nas expressões cotidianas em que há o uso frequente de metáforas. Metáforas também estudamos no período passado. Metáforas é quando eu faço uma comparação subentendida, que nem essa, fulano está um leão. Ele está um leão porque ele está zangado. Eu estou fazendo uma comparação subentendida da pessoa com o leão que tem fama de ser feroz. Exemplo desses textos, né, que usam metáforas: provérbios, anedotas, trocadilhos, músicas. Gente, se vocês pegar um poema e nesse poema não tiver o eu, não tiver a primeira pessoa, esse texto ele vai ser poético, tá certo? Mas se tiver a primeira pessoa, mesmo sendo poema, certo? Mesmo tendo poesia, mas se tiver a primeira pessoa, vai ser emotivo. Esse é um ponto principal, vocês entenderam? Todo poema, ele vai ser poético, tá certo? Toda poesia vai ser poética. Mas, se ele estiver em primeira pessoa, ele vai ser emotivo. Função emotivo. Ok? Entenderam isso aí? Exemplo de uma história sobre a avó. É um texto que usa a linguagem poética. Lembrando que para poder ser poético, não necessariamente tem que ser poema. Qualquer texto, gente, que ele tiver usando conotação, ele vai ser poético, tá bom? Apesar de não ter frequentado a escola, dizia que a avó era um poço de sabedoria. Falava de tudo e sobre tudo, e tinha sempre um provérbio debaixo da manga. Esse texto aqui, ele pode muito bem ser literário, porque ele pode ser parte de uma crônica, ele pode ser parte de um conto. Então, os textos literários, eles são exemplos de textos poéticos, tá certo? E também, nesse trecho aqui que eu separei, certo, do texto todo, ele tem um exemplo de conotação. Eu vou querer que algum de vocês me indique onde é que está essa conotação. Essas três linhas aí, qual é a conotação? Qual é a parte que foi usada conotação, ou seja, um sentido emprestado? Poço, muito bem, Vitória. Quando fala que ela era um poço de sabedoria, a mulher não pode ser um poço de verdade, tá certo? Foi só uma parte utilizada, né? É uma expressão utilizada de um contexto colocado em outro.
Eu não vi quem, mas alguém colocou, tem sempre um provérbio debaixo da manga. Muito bem, viu? A pessoa não pode ter um provérbio, né, ali, a não ser que esteja escrito, mas não foi esse sentido aqui de estar escrito, não. Foi o sentido de dizer que ela sempre tinha um provérbio, né, para falar na hora que isso fosse exigido. Então, esse provérbio debaixo da manga também é uma parte conotativa, tá certo? Porque, na verdade, a avó lá não tinha esse provérbio debaixo da manga de verdade, não. Foi só um sentido emprestado de um contexto colocado nesse daí, ok? Vamos para a próxima. A função fática, o que vai predominar, o que vai chamar mais atenção é o canal, ou seja, é por onde está sendo transmitida a mensagem, tá bom? A função fática tem como objetivo estabelecer ou interromper a comunicação, de modo que o mais importante é a relação entre o emissor. Quem é o emissor? Não esqueça, gente, que emissor cai muito na prova do Enem, viu? Seja lá em qual conteúdo for, a palavra emissor e receptor, ele está em vários conteúdos da língua portuguesa. Emissor, lembre-se que vem de emitir. Emissor é aquele que emite a mensagem. É aquele que escreve, é aquele que canta, é aquele que fala, é aquele que desenha, é aquele que gesticula. Então, emissor, quem emite a mensagem. E o receptor vem de receptor, o quê? Receber. Então, receptor é aquele que recebe a mensagem. É aquele que lê, é aquele que ouve, é aquele que vê o desenho, é aquele que presta atenção no gesto que a outra pessoa está fazendo, tá ok? Então, a função fática, o que vai predominar é a relação entre emissor e receptor, ou seja, sempre vai ter um diálogo ou uma tentativa de diálogo entre os dois, tá bom? Então, sempre que você vê alguém tentando se comunicar, duas pessoas tentando se comunicar ao mesmo tempo, então a função vai ser fática. Aqui, o foco reside num canal de comunicação. Duas pessoas tentando se comunicar, a gente tem duas pessoas ali que são o próprio canal da comunicação. São duas pessoas que estão sendo ela mesma, certo? Um meio pelo qual a mensagem está sendo comunicada. Esse tipo de função é muito utilizada nos diálogos. Todo diálogo é uma função fática. Decore. Todo diálogo é uma função fática. Exemplos, expressões de cumprimento, quando a gente começou aqui, iniciou, muita gente dando bom dia, ali, gente, era função fática. A pessoa estava tentando comunicar com outra pessoa e tentando receber um bom dia de volta. Saudações, né, cumprimento a mesma coisa. Discurso ao telefone. Nosso diálogo aqui, Gabi, muito bem, a função fática. No telefone, quando eu falo, a primeira coisa que eu tento saber se a pessoa tá me ouvindo. Alô, tá me ouvindo? Quem é que tá falando? Então, isso daí são tentativas de comunicação, tá certo? Exemplo de uma conversa telefônica. Consultório do doutor João, bom dia. A outra pessoa vai e responde, bom dia. Precisava marcar uma consulta para o próximo mês, se possível. A outra pessoa vai e responde, o doutor tem vaga apenas para a segunda semana, entre os dias 7 e 11, qual a sua preferência? A pessoa vai e responde, dia 8 está ótimo. Então, gente, todo diálogo é uma função fática, tá certo? E o canal é por onde a pessoa tenta se comunicar. Se eu estou falando aqui com a minha boca, eu próprio, a minha boca, né, o sistema aqui de fala, né, ele é o meu canal de comunicação, tá bom? Mas se eu for desenhar, gente, as telas, certo, de pintura, lá nos museus, por exemplo, ali é uma forma de comunicação também. A arte é uma forma de comunicação. Todos os artistas que desenham, eles estão tentando comunicar os sentimentos, certo, as ideias deles. Então, ali, certo, predomina. Não é função fática, não, a questão do desenho, não. Mas eu quero falar sobre o canal. O canal utilizado para ele demonstrar as opiniões dele, certo? Os sentimentos dele, foi o quê? Foi a própria tela, tá certo?
Função conativa ou apelativa. Quando eu terminar todas essas funções, aí eu vou dar uma informação bem importante para vocês, tá certo? Que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar sobre a questão do canal lá nas imagens. Mas vamos aqui para frente. Função conativa ou apelativa. Gente, apelativa, a gente usa essa palavra no nosso dia a dia. Fulano está apelando. O que é apelar? Apelar é quando eu quero chamar a atenção de alguém para alguma coisa, tá certo? O que predomina nessa função conativa ou apelativa, que são sinônimas, é a questão do receptor. É aquele que recebe a mensagem. Também chamada de apelativa, a função conativa é caracterizada por uma linguagem persuasiva. Persuadir alguém é a mesma coisa de convencer alguém, tá certo? Então, essa linguagem persuasiva tem o intuito de convencer o leitor. Por isso, o grande foco é no receptor da mensagem. Toda vez que você vê um texto, e esse texto estiver tentando convencer alguém de alguma coisa, então esse texto, a função dele é conativa ou apelativa, tá certo? Essa função é muito utilizada nas propagandas, nas publicidades e em discursos políticos, de modo a influenciar o receptor por meio da mensagem transmitida. Então, função conativa ou apelativa é quando eu apelo para que o receptor da mensagem, certo? Ele faça alguma coisa que eu estou querendo. Nas propagandas e publicidades, eu quero que alguém compre ou use, certo? Alguma coisa que eu estou vendendo. Nos políticos, discursos políticos, eu quero convencer alguém, certo? Que eu sou a pessoa mais competente para assumir um cargo para representar ela. Então, nesses textos, certo? Nessas falas, eu vou sempre usar um verbo, certo? Uma palavra que vai tentar convencer a pessoa daquilo que eu quero, tá certo? É importante vocês saberem que esse verbo, pode cair no Enem, viu? Essa palavrinha está no modo imperativo. Imperativo, o verbo no modo imperativo, é sempre quando eu uso a palavra, o verbo, no sentido de dar uma ordem ou um pedido a alguém. Quando eu falo vote em mim, pelo menos uma pessoa aí, uma ou duas, diga para mim qual é aí o verbo aí em vote em mim? O verbo, lembrando que é uma ação, um estado de uma pessoa, certo? Vote, muito bem, Gabi. Esse vote aí está no modo imperativo. Muito bem, Caio, Vitória. Gente, mudou aqui o meu, o Meet, mas agora eu descobri como é que as mensagens estão aparecendo. Eu acho que o Meet teve uma atualização, por isso que teve essa mudança, enfim. Então, vote é o verbo e ele está no modo imperativo, porque ele está no sentido de ordem ou pedido, tá certo? Entre, não vai se arrepender, a gente vai numa loja, tá certo? Aí a pessoa entre, né, pelo menos para dar uma olhadinha aqui, você não vai se arrepender. Qual é o verbo aí? O verbo que está no modo imperativo. Tem dois verbos, mas eu quero só o que está no modo imperativo. Qual é? A Vitória disse que era arrepender. Lembrando que o modo imperativo, muito bem, Vitória. Lembrando que o modo imperativo é aquele que dá uma ordem, um pedido. Quando a pessoa fala entre, né, tá subentendido aí que ele está pedindo para a pessoa entrar, tá certo? Na loja. Então, o entre aí é o verbo que está no modo imperativo. Já a palavra arrepender, ele não está no modo imperativo, não, porque ele não tem sentido de pedido ou de ordem, não, tá bom? É só até amanhã, não perca. E aí, qual é o verbo que está no modo imperativo? Sentido de ordem ou de pedido? É só até amanhã, não perca. Não perca, tá certo? Quando ele fala não perca, faz assim uma ordem, certo? Não vai perder, certo? Então, gente, ó, estamos terminando aqui, já estamos na penúltima. Então,
Função conativa ou apelativa, sempre que você vê um texto em que alguém estiver apelando, ou seja, tentando convencer alguém, certo, de alguma coisa, usando verbos no modo imperativo, que é verbos que dão ordem ou que fazem pedidos, é função conativa ou apelativa, certo? O foco é o receptor. O que predomina na mensagem é quem vai receber a mensagem, tá bom? Vamos para a última. A função metalinguística, gente, o que chama mais atenção, o foco é o código. O código é aquilo que eu uso para me comunicar, tá certo? São palavras, são gestos. Quando alguém tá entrando no hospital, por exemplo, e bota a mão. Deixa eu abrir aqui a minha câmera. E bota a mão assim, esse gesto aqui, ele é gesto de quê? O que é que eu tô querendo? Sem usar uma palavra, só se eu botar a mão na boca. Esse gesto quer dizer o quê? Silêncio, né? Então, mesmo sem usar a palavra silêncio, só em botar o dedo na boca, eu estou me comunicando. Quer dizer que eu estou querendo silêncio, certo? Então, o gesto, gente, também é um sinal de. Aliás, o gesto também é um código para se comunicar. Quando eu balanço o dedo assim, o que é que eu estou querendo dizer? Mesmo sem dizer nada. E aí? Estão vendo o dedinho? Você quer dizer o dedinho balançando para um lado e para o outro, dedo indicador? É simples? Não, né? Então, mesmo sem usar a palavra não, só balançar o dedo indicador para um lado e para o outro, estou querendo dizer não. Nós não usamos isso, mas o Chave usa, né? Assim é isso, né? Então, vamos lá. Então, gente, ó, o código é aquilo que eu uso para me comunicar. Posso usar palavras, posso usar gestos, posso usar imagens, tá certo? Então, a função metalinguística, ela é caracterizada pelo uso da metalinguagem. E o que é a metalinguagem? Uma palavrinha, gente, que pode cair muito também no Enem, viu? A metalinguagem é quando a linguagem se refere a ela mesma. Como assim? Olha, o emissor, que é aquele que emite a mensagem, certo? Ele explica o código, ou seja, eu vou explicar o que é a escrita, utilizando o próprio código que é a escrita. Como assim, professora? Gente, o negócio está muito esquisito, né? Bora ver aqui um exemplo aqui embaixo. Ó. Um texto que descreva sobre a linguagem textual ou um documentário cinematográfico falando sobre a linguagem do cinema são alguns exemplos. Gente, bora pensar aqui, bora pensar, tem aqueles filmes que são curta-metragem, vocês já ouviram falar sobre ele? Filmes de curta-metragem. Os filmes de curta-metragem, por exemplo, um autor pode usar, certo? Esse é o nome? Esse filme, certo? Esse curta-metragem, para falar sobre várias outras curtas-metragens, ou para falar sobre a história do curta-metragem. Esse documentário, certo? Esse filme de curta-metragem vai estar usando a função metalinguística, porque é um filme de curta-metragem falando de filme de curta-metragem, ok? Se eu pegar uma poesia, e nessa poesia eu vou falar sobre poesia, então eu vou ter uma poesia falando de poesia. Se eu for desenhar uma pessoa, que eu vou fazer um desenho, e nesse desenho tem uma pessoa desenhando. Então, é uma pessoa desenhando, uma pessoa que está desenhando. Então, sempre que tiver essa repetição, certo? Vai ser a função metalinguística. Vou dar aqui esse exemplozinho aqui para ver se fica melhor. Escrever é uma forma de expressão gráfica. Isto define o que é escrita, bem como exemplifica a função metalinguística. Esse texto aí, ele está falando de quê? De que é que o texto está falando? Qual é o assunto principal aí desse texto? Qual é o tema dele?
E aí, galerinha, qual é o tema do texto? Informar. Sobre o que é que o texto está falando? Ó. Escrever é uma forma de expressão de escrita, né, Caio? Escrever é uma forma de expressão gráfica. Ele está falando o que é escrever. Isto define o que é a escrita, bem como exemplifica a sua função metalinguística. O tema, o assunto principal aí, o que ele está falando, informando, é sobre a escrita. Mas ele usou o que para falar sobre a escrita? Ele usou o quê? Ele usou a própria escrita. Então, nós temos aí uma repetição. E aí, deu para entender o que é a função metalinguística? Alguma dúvida sobre alguma função? Bem, a Gabi entendeu. Eu vou reformular e a gente passar para a correção da atividade da semana passada, que também é conteúdo novo, né? Textos semióticos e textos multimodais. O que eu deixei para falar no final, gente, é o seguinte. Um texto, ele não tem só uma dessas funções, não. Pode acontecer, tá certo? Pode acontecer dele ter só a função referencial, dele ter só a função conativa, mas um texto pode ter misturado duas funções. E o Enem, ele pode, uma questão fácil, ele pode querer que você identifique só uma função, tá certo? Na prova, não, na atividade de inglês, tem questões próprias do Enem, usando esse conteúdo aqui, tá certo? A primeira questão, ele é um exemplo de questão fácil do Enem, certo? Ele vai querer que vocês identifiquem só um tipo de função. Mais uma questão média ou uma questão difícil do Enem pode requerer de vocês a identificação de duas funções. Então, em um texto, eu posso ter mais um tipo de função, tá certo? Por exemplo, um poema em que eu fale de mim mesma, dos meus sentimentos. O poema, ele sempre vai ter a função poética, certo? Sempre o poema vai ter a função poética. E algumas vezes ele vai ter a função emotiva, que a função emotiva é quando eu falo de mim mesma. Então, se eu escrever um poema falando dos meus sentimentos, certo? Que eu estou muito apaixonada, não sei o que mais lá, dos meus sonhos, tá certo? Então, esse poema vai ter a função poética, porque ele é poesia, porque ele é literatura. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ter uma função emotiva, porque fala dos meus sentimentos. Agora, se eu escrever um poema falando sobre a natureza, mas sem falar dos meus sentimentos, do que eu acho da natureza, só da natureza mesmo. Esse poema vai ter somente a função poética, tá certo? Então, se você vê um texto e lá você achar que tem dois tipos de função, a resposta será os dois tipos de função que você está vendo, tá bom? Vamos lá recapitular. Função referencial é o mesmo que função denotativa. Todo texto que somente informa, ele é denotativo, tá bom? Todo texto informativo, ele é denotativo e referencial ao mesmo tempo, ok? Principal característica do texto referencial é o quê? Informar. Função emotiva, a primeira coisa que você vai olhar e a principal que você vai observar para saber se é emotiva é se está sendo usada a primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa? É o eu, tá bom? Você vai observar se tem alguém falando dos próprios sentimentos. Se estiver, então, função expressiva, tá bom? Expressiva e emotiva, que é a mesma coisa. A função poética é todo texto literário. Todo texto que você achar que ele é literário, a gente estudou isso daí no período passado, texto literário e não literário. Se ele for literário, ou seja, tiver conotação nele, então é função poética, tá bom? Função fática é sempre quando tiver duas pessoas falando, certo? Sempre quando tiver um diálogo, já sabe que é função fática, tá bom? Se o diálogo não acontecer, mas as duas pessoas estiverem tentando se comunicar, só em estarem tentando se comunicar, já é um diálogo praticamente, tá certo? Então, quando eu falo assim, alô, a outra pessoa fala, alô, tá me ouvindo? A pessoa, não, tô ouvindo, não. As duas não estão conseguindo se entender, mas estão se comunicando, tá certo? Mesmo sem conseguir chegar a um entendimento entre elas, mas só estarem tentando se comunicar já é um diálogo, tá bom? Então, função fática é sempre quando vocês vê duas pessoas em ação, falando. Exemplo de uma conversa...
Função conativa ou apelativa. Sempre que você vê alguém tentando convencer outra pessoa de alguma coisa, seja para comprar algo, seja para votar em alguém, qualquer tipo de convencimento, tá certo? É função conativa ou apelativa. Preste atenção, até para vocês ficarem craque nessa questão da gramática, preste atenção nos verbos, tá bom? Os verbos são ações, tá certo? E na função conativa ou apelativa, esse verbo vai estar no modo imperativo. O modo imperativo é sempre quando eu dou uma ordem ou faço um pedido a alguém, tá ok? Quando eu faço assim na sala de aula, muita atenção, preste o verbo, tá certo? A pessoa está ligada à atenção, certo? Mas prestar é o verbo, tá bom? Eu estou mandando o menino prestar esta atenção para mim, tá certo? O menino e a atenção são substantivos. Gente, é muito importante vocês também estarem ligados nessa questão da gramática, porque o Enem, ele cobra, certo? Ele não cobra claramente a gramática, não, mas uma questão ou outra, e o item ou outro, pode ter um pouquinho de gramática também, tá certo? Então, ano passado nós estudamos substantivos, estudamos verbos, e é bom vocês estarem relembrando isso daí. Voltando aqui para a função conativa, eu sei que é informação demais, mas vai ter outras aulas para a gente poder continuar nesse assunto, tá bom? Função conativa é sempre quando tiver um texto tentando convencer alguém a fazer alguma coisa, tá certo? A função metalinguística é sempre quando você vê uma linguagem falando sobre a própria linguagem. Ou você vê um código, que é a mesma coisa da linguagem, falando do mesmo código, tá certo? Bora imaginar uma pessoa surda-muda que conhece ou qualquer outra pessoa que conheça lá o sistema lá de Libras, né? Conheça a linguagem através de Libras. E essa pessoa vai, através da Libras, contar a história da Libras, certo? Ele está se comunicando, falando de Libras, através dos gestos, que é da linguagem de Libras. Então, aí tem a função metalinguística. Eu estou usando Libras para falar de Libras. Bora voltar ao exemplo lá do cinema, né? O curta-metragem. Eu vou pegar um filme de curta-metragem e eu vou falar sobre os filmes de curta-metragem. Então, metalinguística. Vou fazer uma poesia e nessa poesia eu vou falar de poesia. Então, é metalinguagem. Eu vou falar da língua portuguesa. Eu vou escrever, certo? Usando o quê? A língua portuguesa. Então, é um exemplo de metalinguagem, tá certo? Gente, é 8h50. Mas tem... Eu vou, em 10 minutos, tentar, até porque é fácil, o conteúdo da semana passada, falar sobre o conteúdo da atividade passada, tá bom? O conteúdo da semana passada eram os textos multimodais e multissemióticos. Vocês leram a explicação do conteúdo? Antes da atividade, eu sempre estou colocando... Estamos terminando. Falta... se bem que nós começamos 8h10, né? Então, eu vou até 8h10, viu, também? Então, gente, eu sempre estou colocando a explicação do conteúdo antes da atividade. Tanto é que o dever está bem pouquinho, né? A semana passada e nessa semana, o dever é bem pouquinho, porque eu estou focando, eu estou querendo que o objetivo seja vocês entender o conteúdo, tá bom? Até porque é um conteúdo novo. Então, texto semiótico e texto multimodal. Gente, na verdade, não é muito novo não esse conteúdo não, viu? Ele tem muito a ver com o que nós já estudamos no SPAES, tá certo? Vamos lá, o que tinha lá na explicação lá do dever, né? Antes do dever. A base para a língua portuguesa não só inclui o trabalho com textos multissemióticos, mas estimula seu estudo e produção em classe. Gente, a língua portuguesa hoje, ela é extremamente focada em textos. Não é à toa que o SPAES e o Enem, tá certo? Toda questão, ou quase toda questão, na verdade toda questão, né? Tem um textozinho, tá certo? Então, os textos são a base da língua portuguesa, certo? Sempre foram. Mas antes, certo? Antes dos estudos, dos cientistas que estudam a língua portuguesa, era mais focado na questão da gramática. Mas hoje eles se deram conta que os textos é a base do português.
Porque sempre quando a gente usa o português, a gente usa ele dentro de um texto e de um contexto, tá bom? Então, o que são multissemióticos? Essa palavra que é nova para muitas pessoas. Multissemióticos são os textos com muitos elementos, como imagens, ícones e desenhos. Eles também são chamados de multimodais. Então, gente, ó, quando você abre uma página da internet, toda página da internet, ela é multissemiótica. Porque, gente, aparece de um tudo. Aparece o quê? Aparece palavras, aparece imagens, aparece propagandas. Então, esses textos que têm muitos elementos envolvidos, tá certo? Eles são multissemióticos. E multissemióticos é exatamente a mesma coisa de multimodais. Deu para compreender isso daí? É simples, né? Textos que têm linguagem verbal e não verbal são textos semióticos e multimodais que são a mesma coisa. Então, ó, os textos multimodais são aqueles que empregam duas ou mais modalidades de formas linguísticas. A composição da linguagem verbal e não verbal. Se você vê uma linguagem verbal e não verbal lá no texto, tudo junto, então é um texto multimodal ou multissemiótico, tá certo? Por que é que esses textos multimodais existem? Qual é o objetivo dele? Gente, esses textos, ele tem o principal objetivo de proporcionar uma melhor inserção do leitor no mundo contemporâneo. Como assim inserção? Olha, o nosso mundo contemporâneo, ele está muito, extremamente ligado à questão da internet, da informática, tá certo? E vocês sabem que toda coisinha relacionada à informática tem muitos objetos envolvidos. Por exemplo, bora ver, é, bora comparar os convites de casamento de hoje em dia, o convite de aniversário, de chá de bebê, com os convites de antigamente. Hoje eles são bem mais elaborados do que os que as pessoas usavam antes na informática. Porque a informática, certo, ele veio proporcionar isso, veio proporcionar uma maior atualização, certo? Da maior inovação de tudo. E esse mundo contemporâneo, que é o mundo que nós vivemos hoje, certo? Essa sociedade atual, ele está ligado demais a essa questão da informatização, tá bom? O texto e a formatação textual são características ou elementos multimodais, certo? Os quais evidenciam a pretensão comunicativa do texto, contribuindo de forma significativa para a elaboração do significado por parte do leitor. Então, gente, o que mais caracteriza a questão dos textos multimodais ou multissemióticos é a questão da formatação textual, certo? E o que é essa formatação? Gente, a formatação é como eu organizo o meu texto, certo? Quando eu faço aqueles cartazes lá de publicação, né, de divulgação divulgação da aula do Meet, ali eu uso vários elementos, né? Eu uso a questão da formatação da cor, que eu quero chamar a atenção, a cor da letra usada, a cor da imagem, certo? Qual é a imagem que eu vou colocar, se é a foto de vocês ou se é uma foto tirada da internet. Então, todos esses elementos aí, certo? Eles são elementos multimodais, são bem variados e estão relacionados à formatação do texto que eu quero produzir. Compreendendo? Essa é a explicação do conteúdo, deu para entender? Coloca em si ou não. Poder corrigir aqui a atividade. Estão me ouvindo? Ah, tá. A Elaine colocou sentia. Bora corrigir o dever. Correção da atividade da semana passada. Gente, olha, o dever era para vocês ler a explicação, e na própria explicação, né, tinha tudo que eu quero que vocês aprendam, tá bom? O que são textos multissemióticos? São os textos com muitos elementos, certo? Como imagens, ícones, desenhos, tá bem? Também são chamados de multimodais. Então, textos multissemióticos são textos que têm muitos elementos. E também são chamados de multimodais. Textos multissemióticos e multimodais referem-se ao mesmo texto, são diferentes. Como falei na questão anterior,
textos multissemióticos também são chamados de multimodais, ou seja, são sinônimos, tá certo? Terceira, quais as características dos textos multimodais? Como é que eu sei que o texto ele é multimodal? As características diz respeito, né, àqueles que empregam duas ou mais modalidades de forma linguística. A composição da linguagem verbal e não verbal. Se tiver desenho, se tiver imagem, né, e se tiver linguagem verbal, então o texto é multimodal, tá certo? Isso é empregado com o objetivo de proporcionar uma maior inserção do leitor no mundo contemporâneo, tá certo? Quarta, observe a formatação textual e identifique se os textos abaixo são multimodais, multissemióticos ou não. Aí eu coloquei lá na atividade, né? Mesmo se não der para ler nada, que não era para ler nenhum daqueles 4 textos, tá bom? Não tem problema, você deverá prestar atenção apenas na formatação. O que caracteriza principalmente o texto multimodais e multissemióticos? O elemento principal, gente, é a formatação, tá bom? Aí na letra A tinha esse cartazinho aqui, certo? Que serve para as pessoas identificar o preço, né, dos alimentos nessa lanchonete aqui. Esse texto, observando a formatação dele, já dá para entender que ele é multissemiótico e multimodal. Gente, chama a atenção aqui o quê, ó? Tem aqui essa imagem, né, com o logo, né, do bar não, da lanchonete, né, aqui a imagem desse chefe, né, chefe de cozinha, e aqui temos as imagens, né, flor da Marechal, aqui nós temos o prato de alimentos, tá certo? Aqui nós temos tabelas, né, isso, tabelas contendo preço das comidas. Mesmo sem eu ter falado tudo isso daí, vocês tinham identificado tudo isso daí lá na atividade? Tinha dado para identificar esses elementos todos? Se tiver dado para identificar que aí tinham vários elementos, certo? Então, vocês devem ter colocado o texto multissemiótico ou multimodais. A resposta é isso daí. Esse cartaz aqui da dengue, certo? Tem várias imagens também, temos várias palavras, certo? A cor que é utilizado, gente, aqui é o vermelho, que chama muita atenção, ok? Então, aqui nós também temos um texto multissemiótico e multimodal, tá certo? Vários elementos misturados. Esse texto aqui não precisa nem ler nada, a gente só está vendo aí palavras, não está vendo aí imagem, não está vendo aí uma formatação que chame a atenção, não temos vários elementos, temos só palavras, palavras e palavras. Então, esse texto não é semiótico, não é multimodal, tá bom? Aqui nós temos um convite, ó, temos aqui várias imagens, né, para chamar a atenção, temos aqui o nome da pessoa, temos aqui números, temos aqui esse retângulo, tá certo? Com mais imagem dentro. Então, esse texto é multissemiótico e multimodal. Só para encerrar, quero saber a percepção de vocês sobre a aula de hoje, que tinha muitas informações novas. Se deu para entender? E aí, quero ouvir agora vocês, ou colocar aí no chat para a gente poder encerrar. Muita coisa, Adriel, mas muita coisa deu para assimilar elas? Gabi disse que foi ótima. A Gabi disse que deu para entender. O Adriel disse que a maioria deu para pegar. A Elaine disse que foi maravilhosa. Uns 89%, então tá bom, viu? 89% é uma porcentagem até boa. Foi maravilhosa da Geisa. Vivi também deu para entender. Então, gente, espero ter contribuído, certo, para o aprendizado de vocês. Essa é a principal função, viu, dessa aula. A Gabi, mas a arte de português e inglês, ó, eu sempre penso em vocês, ó. Dia de quarta eu sei que são muita coisa, é o dia que mais tem coisa para vocês. Então, a minha aula, minhas atividades são sempre pensando no melhor para que vocês possam assimilar tudo, tá bom? 4 horas temos inglês, que é a continuação desse conteúdo, tá bom? Mais informações ainda, tá certo? E... Eugênia, deixa eu dar só uma informação. Assim, eu fiquei preocupada, porque a aula da Elis
para os meninos, para o terceiro ano, era às 3 horas. Aí, às vezes, a aula da Elis não tinha nem terminado, já iniciava a tua. Aí, o que foi que eu pedi? A partir de hoje, a aula de espanhol da Elis não vai ser mais às 3 horas, é 1 hora, que é para dar um intervalo de tempo bom, porque eu estava preocupada, era com as